Bom dia, vamos começar hoje o nosso devocional com Deus, continuando aqui em livro de 2 João, capítulo 7 hoje, continuação, que diz assim: a falta de fé dos irmãos de Jesus. Depois destes fatos, Jesus andou pela Galileia, porque não queria passar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Nesta ocasião, a festa judaica dos tabernáculos estava próxima. Sendo assim, os irmãos de Jesus lhe disseram: parte deste lugar e vai para a Judéia, para que os teus discípulos semelhantemente vejam as obras que fazes. Porque ninguém age às ocultas enquanto procura ser publicamente reconhecido. Se realizares essas obras, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Então Jesus lhe afirmou: o meu tempo ainda não chegou para vós, porém qualquer hora é a hora correta. O mundo não pode odiar-vos, mas odeia a mim, pois eu sou testemunha de que suas obras são más. Podeis-vos subir às festas. Eu, neste momento, não subo para esta festa, porque o meu tempo apropriado não chegou por completo. E tendo dito estas palavras a eles, permaneceu na Galileia. Amém, né? Aqui a palavra está nos dizendo, né, sobre a falta de fé dos irmãos de Jesus. Porque muitas vezes Deus te dá uma visão e nem todo mundo vai ter esta fé, porque Deus te deu a visão para você, né? Aqui Deus mostrou ali sobre Jesus a Maria, a José, mas não para os filhos que havia de vir depois dele. Então, o interessante aqui é isso, né? Que eles não tiveram a fé. Por quê? Porque a promessa não foi para eles. Eles não estavam entendendo ainda tudo que iria vir sobre tudo esses acontecimentos, né? Então, quando Deus prometeu a Jesus, prometeu ali para Maria. Maria ouviu do anjo, mas eles não tinham ouvido. Então, eles não estavam acreditando porque eles não tinham visto tudo isso, né? Então, para eles, ao perceber tudo isso, poderia ser loucura. Como muitas vezes para os familiares de quem leva a palavra. Pode ser loucura, né? Mas aqui nós entendemos que quando o Senhor nos dá a visão, nós acreditamos e cremos que podemos levar a palavra. Por quê? Porque o Senhor nos deu esta visão, né? E esta visão não é para quem vê, mas para quem crê. É para quem crê, né? E aqui os irmãos de Jesus não tinham essa crença, não estavam entendendo por que Jesus não ia logo, se manifestava e fazia logo os milagres que eram necessários para que tudo viesse às claras, né? Para que ele se mostrasse ao mundo, mas não era o tempo ainda. E Jesus começa a falar para eles não estão entendendo o propósito, né? Jesus está falando: eu não posso ainda, né? Porque o mundo não vos odeia, mas odeia a mim. Por quê? Porque eu exponho o pecado. Então, quando Jesus expõe ali os pecados das pessoas, as pessoas vão odiar, assim como odiaram João Batista, por expor o pecado, né? Assim como odeiam muitos e muitos cristãos, porque eles expõem o pecado, né? Então, quando nós expomos isso acontece, nós somos odiados pelo mundo, né? Mas aqui Jesus está nos dizendo que mesmo para tudo isso há um tempo. Há um tempo para tudo isso acontecer, né? Então Jesus falou: vai vocês para a festa. Por quê? Porque eles não tinham que crer no que não tinha ainda acontecido. Eles não tinham o propósito ainda, eles não estavam entendendo o propósito. Muitos vão agir desta maneira, né? Vão ter que ver para crer. E assim também é na nossa vida, né? Muitos duvidam do que Deus vai fazer, mas quando Deus fizer, eles vão ver e crer. E então, esta é a palavra de hoje, né? Que o Senhor venha falar fortemente a cada coração, assim como tem falado ao meu coração. Porque Jesus é o milagre que desceu do céu. Jesus é o nosso presente. Jesus é sobre Ele, né? É para Ele, por Ele, todas as coisas. Então, quando Jesus ali começou a realizar mais adiante, né, os milagres, mesmo Ele realizando os milagres, Ele não realizou muitos milagres não onde ele nasceu, porque muitos olhavam para ele e diziam, né, não é este o filho de Maria e de José? E não entendiam o propósito. Muitas vezes o mundo vão estar cego e surdo para entender o seu propósito, mas
Você não pode desistir, você tem que continuar firme e forte, né? Crendo que se Jesus venceu, você também vai vencer nele. Não é sobre as coisas, né? Não é sobre o mundo, mas é sobre o que o Senhor tem te orientado, é sobre o que o Senhor tem te colocado de pé para permanecer firme e forte, né? Assim como todos que vieram antes de Jesus permaneceu firme e forte diante da palavra de Deus. E Jesus nos ensina isso, né? Porque ele, mesmo sendo Deus, desceu da sua glória e permaneceu firme e forte na palavra do Pai que veio sobre a vida dele, que veio sobre ele, e ele cumpriu o seu propósito. Ainda está para se findar o seu propósito, né? Mas ele nos fez uma promessa que virá nos buscar. E este grande dia nós aguardamos chegar. Então é sobre isso, é sobre permanecer. Nós devemos permanecer na palavra, mesmo que os nossos olhos não estão vendo. Nós devemos permanecer, porque se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. E Jesus sabia que tinha o momento correto. E ele estava só aguardando o momento para fazer muitos e muitos milagres. E assim também vai ser na sua vida. Assim também será na nossa vida, né? O momento certo que Deus vai fazer a vontade dele, dia após dia, em nome de Jesus. Amém? Agradeço a Deus por ter me vindo até aqui. Tenha um ótimo dia, abençoado por Deus, em nome de Jesus.